Ela foi vítima de um golpista, mas não esperava que ele seria o próprio marido. Renata, 38 anos, mora na zona norte de São Paulo com os filhos, Beatriz e Gustavo. Casada com Carlos há 12 anos, ela descobre que foi vítima de um golpe. O pior, o golpista é o próprio marido, que desaparece sem deixar explicações. Renata descobre pistas que sugerem o envolvimento dele em algo perigoso e se aproxima de Rogério, um advogado que a apoia. Agora, ela precisa decidir até onde irá para proteger sua família e se enfrentará um segredo que pode destruir tudo o que conhece. Mas antes de começar, me diga nos comentários seu nome e a cidade de onde está ouvindo essa história, porque a próxima pode ser daí onde você mora. Renata estava na cozinha, organizando o café da manhã das crianças, quando o telefone tocou. Era uma ligação desconhecida. Ela hesitou por um momento, mas atendeu. Alô? A voz do outro lado estava abafada, mas ela reconheceu imediatamente o tom urgente. Senhora Renata, preciso que a senhora venha à delegacia. O seu marido, o Carlos, ele está envolvido em um caso de estelionato. As palavras soaram como um choque elétrico. Estelionato. Carlos. O homem com quem ela dividia sua vida há 12 anos. Aquele que era, para ela, a pessoa mais confiável do mundo. O que? Renata perguntou, tentando processar as palavras. Ele está desaparecido, mas conseguimos rastrear alguns de seus movimentos. A senhora precisa vir o quanto antes. É sobre o golpe que ele aplicou em diversas pessoas. Renata sentou-se, sentindo o ar sair de seus pulmões. Aquele telefonema mudaria sua vida para sempre. Ela tentou ligar para Carlos, mas a caixa de mensagens estava cheia, e o celular dele estava desligado. Mais um sinal de que algo estava errado. Ela desligou o telefone e ficou ali, paralisada por um momento. O que significava aquilo? Carlos, o homem com quem ela dividia tudo, com quem tinha criado Beatriz e Gustavo, tinha feito algo ilegal? Como ela não percebeu nada? O café esfriou, mas Renata não o percebeu. A mente dela estava a 1000 por hora. O que mais ele poderia ter escondido? Ela precisava entender. Precisava descobrir quem era o homem com quem se casara. Quando Beatriz e Gustavo entraram na cozinha, perceberam o estado da mãe e se aproximaram preocupados. Mãe, o que aconteceu? Beatriz perguntou. Renata olhou para os filhos, tentando disfarçar a ansiedade. Ela não queria envolvê-los naquele pesadelo. Não ainda. Está tudo bem, filhos. Só, problemas no trabalho, nada grave, mentiu, forçando um sorriso. Mas, no fundo, Renata sabia que aquilo não era nada perto da verdade. Ela estava prestes a enfrentar uma tempestade que, até então, parecia inimaginável. Um golpe que, no fim, talvez fosse só a ponta do iceberg. Com o coração apertado, Renata se levantou, pegou a chave do carro e, sem dizer mais nada, saiu de casa. A delegacia ficava a poucos minutos de distância, mas cada segundo parecia uma eternidade. Ela não sabia o que encontraria lá, mas sabia que algo muito errado estava acontecendo. Ao chegar, foi recebida por um policial que a conduziu até uma sala. Ali, o delegado explicou, em detalhes, a magnitude do golpe que Carlos havia cometido. Ele criou uma empresa fictícia e convenceu várias pessoas a investir dinheiro. O valor total é muito alto, e tem muita gente desesperada. O mais grave é que ele desapareceu sem deixar rastros, explicou o delegado, mostrando a Renata algumas fotos e documentos relacionados ao caso. Renata estava atônita. Não conseguia acreditar naquilo. Carlos, seu marido, o homem com quem ela havia compartilhado tantos momentos, estava envolvido em algo tão sujo. Ele havia enganado tantas pessoas, e ela nem sequer desconfiara. Tem algo mais, o delegado disse, interrompendo seus pensamentos. O nome de Carlos está ligado a outros casos de golpes semelhantes. E, por enquanto, ele é considerado o principal suspeito. Aquelas palavras caíram como uma bomba em seu peito. Suspeito. Carlos era o principal suspeito de uma série de golpes. Ele tinha se envolvido em algo tão grande que agora não era mais só um desaparecimento. Ele era o criminoso. Renata se sentou, sentindo a cabeça girar. As imagens de seu marido, tão querido, começavam a se transformar diante de seus olhos. Ela precisaria de respostas, e rápido. Enquanto ela se recuperava do impacto da revelação, uma ideia lhe surgiu. Carlos não poderia ter feito tudo isso sozinho. Havia algo mais por trás de tudo isso, algo que ela não sabia, algo que ele ocultara cuidadosamente. Quando a conversa acabou, Renata saiu da delegacia com a cabeça cheia de perguntas e um turbilhão de sentimentos. A dor da traição, o medo pelo futuro da sua família,
e o sentimento de não saber quem realmente era Carlos. Ela sabia que a verdade ainda estava longe de ser revelada, mas uma coisa era certa: ela não poderia se dar ao luxo de ignorar o que estava acontecendo. Precisava entender até onde ele estava envolvido, e até onde ela poderia ir para proteger os filhos. A verdade estava à frente, mas o caminho para encontrá-la parecia mais tortuoso do que ela poderia imaginar. Renata, determinada, jurou a si mesma que, custasse o que custasse, descobriria tudo. O que ela não sabia era que essa jornada levaria a um encontro inesperado com o advogado Rogério, e que, com ele, os segredos de Carlos poderiam começar a ser desvendados. Renata voltou para casa ainda atordoada. As palavras do delegado ecoavam em sua mente, e cada uma delas fazia seu coração bater mais forte. Carlos, seu marido, o homem que ela pensava conhecer tão bem, estava envolvido em um golpe. Mas o pior de tudo era o vazio que ela sentia em relação a ele. Como ele conseguiu esconder isso dela por tanto tempo? Ao chegar em casa, Beatriz e Gustavo estavam na sala, assistindo TV. Renata sorriu fraco para eles, tentando disfarçar a preocupação, mas sabia que não ia conseguir esconder por muito tempo o que estava acontecendo. Mãe, o que foi? Você está tão pálida, perguntou Beatriz, com a preocupação visível no rosto. Renata abraçou a filha rapidamente, tentando passar segurança. Está tudo bem, minha filha. Não se preocupem. Só estou um pouco cansada. Vamos tomar o café da tarde. Tentou mudar de assunto, mas o tom na sua voz não convenceu Beatriz. Renata sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que contar a verdade para os filhos. Eles mereciam saber, mas ela não queria que eles carregassem o peso dessa dor tão cedo. Após o lanche, Renata sentou-se na cozinha, ainda tentando organizar seus pensamentos. Ela sabia que a partir daquele momento, tudo mudaria em sua vida. Não bastava simplesmente esperar que Carlos voltasse para dar explicações. Ela precisava agir. Foi então que o telefone tocou. Era uma ligação desconhecida. Olá, Renata? Meu nome é Rogério, sou advogado. Gostaria de falar com você sobre o caso do seu marido. Renata sentiu um frio na barriga. Um advogado? Ela não sabia o que esperar, mas sabia que tinha que ouvir. Claro, Rogério. O que você sabe sobre o Carlos? Rogério fez uma pausa antes de responder. Eu estive envolvido com o caso dele, e parece que ele estava se escondendo em algum lugar, talvez aguardando o momento mais seguro para se entregar. Eu sei que isso deve ser muito difícil para você, mas posso ajudá-la a entender o que realmente está acontecendo. Podemos nos encontrar para conversar melhor? Renata hesitou por um momento. Ela não sabia em quem confiar mais, mas também sabia que precisaria de alguém para ajudá-la a desvendar tudo aquilo. A curiosidade, misturada com o medo, a levou a aceitar. Onde e quando? Perguntou, sentindo uma mistura de ansiedade e alívio. Que tal amanhã à tarde, em um café aqui perto do seu bairro? Sugeriu Rogério. Eu vou te explicar tudo o que sei. Pode ser. Renata concordou, desligou o telefone e ficou ali, imóvel por alguns minutos. Ela não sabia o que esperar desse encontro, mas sentia que não tinha outra opção. Rogério poderia ser a chave para entender o que tinha acontecido com Carlos. Na manhã seguinte, ela se preparou com cuidado, vestiu-se de forma simples, mas discreta. Queria estar pronta para qualquer coisa, mas não podia evitar a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. A dúvida que a consumia era sobre o que Carlos realmente havia feito e até onde ele estava envolvido. Ela só sabia que, de alguma forma, tudo aquilo estava se conectando. Ao chegar no café, Renata avistou Rogério imediatamente. Ele era um homem alto, de cabelos escuros e uma postura firme, mas seu olhar era suave, o que a fez se sentir um pouco mais tranquila. Ele estava sentado em uma mesa discreta, com uma pasta aberta à sua frente, como se esperasse por ela. Renata, é um prazer te conhecer pessoalmente, disse ele, levantando-se para cumprimentá-la. O prazer é meu, Rogério. Espero que você possa me ajudar a entender tudo isso, respondeu Renata, sentando-se à mesa. Rogério respirou fundo antes de começar a falar. Eu sei que esse momento está sendo difícil para você. Carlos foi bem hábil em ocultar as coisas, e o golpe é muito mais complexo do que imaginamos. Ele estava envolvido com pessoas muito perigosas. E acredite, não é só ele que está no centro dessa história, disse Rogério com um tom sério. Renata sentiu um calafrio. O que ele queria dizer com isso? Ela ficou em silêncio, esperando mais explicações. Eu sei que isso pode parecer muito para você, mas a verdade é que ele não desapareceu por acaso. Ele está fugindo de algo muito maior do que você imagina. Tem gente que está atrás dele,
continuou Rogério. O mais difícil é que ele foi manipulado, e o golpe não foi só sobre o dinheiro. Ele se envolveu com pessoas que têm muito mais poder do que podemos imaginar. Renata sentiu um nó na garganta. Ele estava dizendo que Carlos não era apenas um criminoso comum, mas alguém que havia sido arrastado para uma rede criminosa maior? Era difícil acreditar nisso, mas as palavras de Rogério começavam a fazer sentido, pelo menos parcialmente. Mas ele está vivo? Onde ele está? Perguntou Renata, a voz tremendo. Rogério hesitou por um momento antes de responder. Eu não sei exatamente onde ele está, mas tenho razões para acreditar que ele está escondido em algum lugar. E ele pode estar mais envolvido em uma rede criminosa do que você imagina. Precisamos descobrir onde ele está, mas, para isso, precisamos da sua ajuda. Renata ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Ela queria acreditar em Carlos, queria que tudo fosse um erro, mas a realidade estava se tornando mais e mais difícil de ignorar. Ela sabia que, para proteger seus filhos e entender o que realmente aconteceu, teria que enfrentar muitos desafios, inclusive descobrir até onde Carlos tinha ido para esconder a verdade. A conversa com Rogério mexeu profundamente com Renata. As palavras dele ressoavam em sua mente o tempo inteiro, enquanto ela dirigia de volta para casa. Carlos, o homem que ela amava, estava envolvido em algo muito maior do que ela imaginava. Uma rede criminosa. Como ele havia se deixado levar por algo assim? Ao chegar em casa, ela foi recebida pelo olhar atento de Beatriz e Gustavo, que logo perceberam que algo não estava certo. Mãe, você está bem? O que o advogado disse? Perguntou Beatriz, ansiosa. Renata olhou para a filha, tentando esconder o quanto tudo aquilo a estava abalando. Ela sabia que não poderia mentir por muito mais tempo. Eles precisavam entender o que estava acontecendo. Renata fez uma pausa, procurando as palavras certas. Ele disse que seu pai estava envolvido com pessoas perigosas. E, aparentemente, o golpe não é só sobre o dinheiro. Há algo muito maior por trás disso, algo que a gente não imagina. Beatriz ficou em silêncio, processando as palavras da mãe. Gustavo, mais jovem e inocente, não parecia entender a gravidade da situação, mas Renata sabia que isso mudaria logo. Eles teriam que enfrentar tudo juntos, embora a dor da mentira de Carlos fosse um peso pesado para todos. E ele está em perigo? Beatriz perguntou, com a voz tremendo. Renata não tinha resposta para essa pergunta. Ela desejava poder dar a certeza de que tudo iria se resolver, mas sabia que as respostas estavam muito distantes. Eu não sei, filha. Mas vou descobrir. Prometo que vou fazer tudo o que eu puder para entender o que aconteceu. Naquela noite, Renata mal conseguiu dormir. Seus pensamentos estavam totalmente voltados para Carlos, para o que ela deveria fazer, para como salvar sua família dessa situação que parecia não ter fim. Ela sabia que Rogério poderia ser uma boa fonte de informações, mas também se questionava sobre o quanto poderia confiar nele. Ele parecia honesto, mas no fundo, ainda restava uma dúvida. Na manhã seguinte, Renata decidiu tomar uma atitude. Ela não podia esperar que as coisas acontecessem por si mesmas. Se Carlos estivesse envolvido em algo criminoso, ela precisava entender mais sobre isso. E, se possível, descobrir onde ele estava se escondendo. Ela ligou para Rogério e agendou um novo encontro. Desta vez, ela não iria sozinha. Precisava levar alguém com ela, alguém em quem pudesse confiar. Então, decidiu chamar uma amiga de longa data, Vera, que sempre foi seu pilar emocional. Vera sabia de tudo sobre Renata e Carlos, e sempre a apoiara em suas decisões. O encontro foi marcado para o fim da tarde. Vera e Renata chegaram ao café, e Rogério já estava esperando. Ele se levantou ao vê-las e indicou para que se sentassem. Renata, Vera, obrigada por terem vindo, começou Rogério. Como já mencionei antes, o caso é muito mais complicado do que parecia inicialmente. Eu sei que você quer entender tudo, Renata, e a melhor forma de fazer isso é ter uma visão completa da situação. Vera, desconfortável com o ambiente, observava tudo com cautela. Como assim uma visão completa? Perguntou Renata, tentando manter a calma. O que você sabe sobre o Carlos? Onde ele está? Rogério respirou fundo antes de continuar. Eu encontrei informações que mostram que Carlos não está apenas escondido por vontade própria. Ele foi forçado a fugir. Acreditamos que ele tenha sido manipulado por uma pessoa que está à frente desse golpe. Alguém com quem ele fez negócios, alguém poderoso o suficiente para influenciar suas decisões. Renata sentiu um calafrio. O homem com quem ela se casou, o pai de seus filhos, havia sido manipulado por alguém? Como ele podia ter sido tão ingênuo,
Ou pior, tão imprudente. E essa pessoa? Vera interrompeu, não conseguindo mais se conter. Quem é essa pessoa? Rogério hesitou antes de responder. Não sabemos exatamente quem ela é, mas há um nome que está circulando entre as vítimas do golpe. Um empresário de grande porte chamado Roberto Santoro. Ele é o principal suspeito de ter organizado toda essa fraude. E é ele quem provavelmente está atrás de Carlos. Renata ficou em silêncio, tentando digerir aquela informação. Roberto Santoro. Ela nunca tinha ouvido falar dele. Quem ele era? Como Carlos se envolvera com um homem como esse? Como sabemos que Carlos está mesmo envolvido? Vera perguntou, sempre cética. Rogério mostrou uma série de documentos e registros financeiros que ligavam Carlos diretamente a Santoro. As provas eram claras, mas Renata ainda não queria acreditar. O homem que ela conhecia não poderia estar envolvido com alguém como aquele. Mas as evidências estavam ali, inegáveis. Eu sei que é difícil aceitar, Renata. Mas tudo aponta para isso. E se Carlos estiver realmente escondido de Santoro, ele precisa de sua ajuda. A única chance dele se entregar sem consequências graves é se ele se apresentar voluntariamente à polícia. E, para isso, você precisa ajudá-lo a se encontrar. Renata sentiu a pressão aumentando. Ela estava dividida entre proteger sua família e buscar justiça. Ela amava Carlos, mas ele tinha cometido um erro terrível. A confiança que ela depositara nele estava sendo destruída, pedaço por pedaço. O que ela faria? Ajudaria a encontrar Carlos e arriscaria sua família em um jogo perigoso? Ou protegeria os filhos, afastando-se da verdade para manter a segurança deles? A decisão estava se tornando mais difícil a cada minuto que passava. Os dias seguintes passaram com uma rapidez desconcertante. Renata não conseguia tirar da cabeça o encontro com Rogério e as novas revelações sobre Carlos. O peso da decisão que ela precisava tomar a consumia. A ideia de ajudar Carlos a se entregar à polícia parecia a coisa certa a fazer, mas, ao mesmo tempo, isso significaria expor toda a verdade, destruir a imagem que ela havia construído de sua família e arriscar a segurança de seus filhos. Naquela manhã, Renata levou Beatriz e Gustavo para a escola com a cabeça cheia de dúvidas. As crianças percebiam que algo estava errado, mas Renata tentava ao máximo esconder a angústia. Mesmo com toda a dor que sentia, ela precisava ser forte. Não podia mostrar fraqueza. Pelo menos não na frente deles. Ela voltou para casa, sentou-se à mesa da cozinha e encarou a pilha de papéis sobre o caso de Carlos que Rogério havia deixado. Tudo indicava que ele estava envolvido com Roberto Santoro, o tal empresário. As provas eram inquestionáveis, e Renata não podia mais ignorá-las. Mas ainda restava uma pergunta que a atormentava: até onde ela iria para proteger sua família? Os conselhos de Rogério estavam ecoando em sua mente: Carlos precisa se entregar para evitar algo pior. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que isso significaria a ruína de sua vida. Ele estava fugindo, talvez com medo do que estava por vir. Ele poderia ser preso. Ela seria vista como cúmplice, talvez até chamada a depor. Os filhos teriam que lidar com a vergonha e o abandono do pai. Seria isso o melhor para todos? Ela sentiu a necessidade de falar com alguém em quem realmente confiasse, alguém que pudesse ajudá-la a colocar os pensamentos no lugar. Foi então que ela ligou para Vera, pedindo para se encontrarem em um café. Vera apareceu com um semblante sério, como sempre. Elas se sentaram em uma mesa discreta, e Renata não demorou a expor seus dilemas. Vera, eu não sei o que fazer. O Rogério acha que eu devo ajudar Carlos a se entregar. Ele diz que a polícia vai ser mais branda com ele se ele se entregar de forma voluntária. Mas eu não sei se tenho coragem de fazer isso. Como é que eu vou explicar para os meus filhos? Como vou olhar para eles e dizer que o pai deles, que ele fez tudo isso? Vera olhou com empatia, entendendo o peso daquela decisão. Ela sabia o quanto Renata se dedicava à sua família, o quanto ela amava Carlos, mas também sabia que a situação era muito mais complexa do que um simples dilema moral. Eu não vou mentir, Renata. Não é fácil. Mas você não pode tomar essa decisão sozinha. Você precisa pensar no que é melhor para você e para os seus filhos. Se Carlos realmente está fugindo de algo tão grande, você precisa saber até onde está disposta a ir para protegê-lo. Ele cometeu um erro grave, mas você precisa decidir se vai ficar ao lado dele ou seguir em frente, mesmo que isso signifique enfrentar a verdade e as consequências. Renata baixou a cabeça, absorvendo as palavras de Vera. Ela sabia que a decisão não seria simples, mas sentia que estava se aproximando de algo. Uma sensação de clareza começava a surgir,
como se estivesse finalmente entendendo o que precisava fazer. Eu sei, Vera. Mas é tão difícil. Eu queria poder fechar os olhos e fazer isso tudo desaparecer. Eu só quero proteger meus filhos e seguir em frente, mas, e a verdade? A justiça? Vera colocou a mão sobre a dela, em um gesto de apoio. A verdade e a justiça vão ser o que você decidir que elas sejam, Renata. E lembre-se, seja qual for sua escolha, você não está sozinha. Eu estarei aqui para o que precisar. Renata sorriu agradecida. O apoio de Vera a acalmou, mas a dúvida ainda permanecia. Ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que tomar uma atitude. A pressão para resolver aquele emaranhado de emoções e responsabilidades estava se tornando cada vez mais difícil de suportar. Naquela tarde, Renata se dirigiu à delegacia para conversar com Rogério novamente. Ela precisava de mais respostas, de mais certezas. Mas também sentia que a decisão sobre o que fazer com Carlos precisava vir de dentro dela mesma, não de outras pessoas. Talvez o que Rogério tivesse a dizer agora ajudasse a clarear ainda mais seu caminho. Quando entrou na sala de reuniões, Rogério a recebeu com um olhar sério. Ele sabia que ela estava em um momento decisivo. Renata, eu percebo que você está pesando as opções. Sei que essa não é uma decisão fácil. Mas se você quer ajudar Carlos, se você quer que ele se entregue sem sofrer consequências piores, eu tenho informações que podem acelerar essa entrega. Podemos fazer isso de maneira mais segura para todos. Renata o olhou com atenção. O que você está dizendo? Você tem como encontrá-lo? Rogério fez uma pausa, então se inclinou para a frente, parecendo finalmente disposto a revelar o que sabia. Eu consegui um contato que pode nos levar até ele. Mas antes de agirmos, preciso que você me diga. Você quer que ele se entregue, ou quer encontrar um outro jeito de proteger sua família sem que ele enfrente a prisão? O que você decidir será fundamental para o próximo passo. Renata respirou fundo. Ela sabia que a resposta tinha que ser dada agora, e sentiu uma mistura de medo e alívio ao perceber que, finalmente, ela estava pronta para tomar a decisão. Mas o que seria melhor para sua família? E para ela mesma? Renata estava em pé diante de Rogério, com os pensamentos a mil. A pressão para decidir o destino de Carlos era esmagadora. Ela olhou para o advogado, buscando algum sinal de que havia uma solução mais fácil, menos dolorosa. Mas não havia. A única verdade era que Carlos, por mais que ela ainda o amasse, estava envolvido em algo do qual não podia mais escapar. Ela sentou-se na cadeira à frente de Rogério e, depois de um longo silêncio, falou. O que você acha que eu deveria fazer? Sua voz estava firme, mas havia uma fraqueza subjacente. Eu ainda não posso acreditar que Carlos tenha se envolvido em tudo isso. Parece surreal. Rogério olhou para ela com seriedade. Eu entendo o que você está sentindo, Renata. Ninguém gosta de acreditar que a pessoa que amamos pode ter nos traído dessa maneira. Mas o fato é que, por mais difícil que seja, a única maneira de resolver tudo isso de forma menos dolorosa é a entrega dele. Se ele se entregar de forma voluntária, poderá enfrentar uma pena mais leve. E, mais importante, você não será vista como cúmplice. Renata engoliu em seco, as palavras de Rogério penetrando em sua mente. A culpa que ela sentia estava ficando cada vez mais pesada. Ela não queria se envolver em um crime, mas também não queria abandonar Carlos. Ele era o pai de seus filhos, o homem com quem ela havia construído uma vida. Ela sabia que não podia continuar a viver na incerteza. Era hora de enfrentar a verdade, por mais difícil que fosse. E se ele não quiser se entregar? Renata perguntou, a dúvida ainda presente. E se ele estiver tão perdido, tão apavorado, que não saiba o que fazer? Rogério suspirou e se recostou na cadeira. Então você terá que decidir por ele, Renata. Você terá que guiá-lo. Eu posso ajudá-la, mas a decisão final será sua. Ele não está em um caminho fácil, mas não há mais volta. Quanto mais ele fugir, mais difícil será para todos. Renata fechou os olhos por um momento, tentando absorver o peso de suas palavras. O que ela faria? Ela sabia que não podia proteger Carlos para sempre. A verdade estava diante dela, e não havia como ignorá-la. Era hora de dar o próximo passo. Quando ela abriu os olhos, uma sensação de clareza tomou conta de seu corpo. Ela tinha que ajudar Carlos a se entregar. Era a única maneira de começar a resolver o caos em que sua vida se transformará. Eu vou ajudá-lo, Rogério. Eu sei que é a coisa certa a fazer. Mas não vou fazer isso sozinha. Quero que a polícia saiba que Carlos está disposto a se entregar. Não podemos esperar mais. Rogério assentiu, um leve sorriso surgindo em seu rosto.
Ele sabia que Renata estava tomando uma decisão difícil, mas sabia também que ela estava fazendo o que era certo. Eu vou tomar as providências. Vou me comunicar com as autoridades e garantir que a entrega aconteça da maneira mais segura possível. Se Carlos cooperar, ele pode ter uma chance de reconstruir a vida dele, mesmo que isso leve tempo. Renata olhou para o advogado e, pela primeira vez, sentiu uma leveza em seu coração. Era como se, finalmente, estivesse colocando um fim a um capítulo sombrio de sua vida. Mas ela sabia que o caminho à frente seria longo e árduo. A entrega de Carlos não era o fim da dor, mas o começo de uma nova realidade para todos. Quando Renata voltou para casa naquela noite, encontrou os filhos assistindo TV na sala. Eles estavam tranquilos, como se nada estivesse acontecendo, mas Renata sabia que, se a verdade fosse revelada, isso mudaria tudo. Ela não sabia como iria contar aos filhos que o pai deles estava envolvido em um crime. Como explicar que a pessoa que eles amavam estava prestes a ser presa? Ela entrou na sala, tentando reunir forças para dar a notícia. Filhos, ela começou, a voz falhando no começo. Eu preciso contar algo importante para vocês. O papai, ele está em problemas. E nós, a nossa família, também estamos passando por um momento muito difícil. Beatriz olhou para a mãe, percebendo que algo estava errado. O que aconteceu, mãe? O que você quer dizer? Beatriz perguntou, já com a expressão preocupada. Renata se sentou ao lado dela e de Gustavo, respirando fundo antes de continuar. O papai, ele se envolveu em algo muito sério. Algo que vai mudar a vida de todos nós. E ele precisa se entregar para a polícia. Gustavo não compreendeu totalmente a gravidade da situação, mas Beatriz, com seus 14 anos, já estava começando a entender. Ele vai ser preso? Beatriz perguntou, com a voz trêmula. Renata não sabia o que responder, mas sabia que, mais tarde, a dor de ver Carlos enfrentando a justiça seria ainda maior. Ela olhou para os filhos e sentiu o peso da responsabilidade. Mas, no fundo, ela também sabia que tomar essa decisão, por mais difícil que fosse, era o primeiro passo para a cura. Ela havia escolhido a verdade, e agora, com o coração apertado, ela teria que enfrentá-la. Os dias que se seguiram foram os mais pesados da vida de Renata. Ela havia tomado a decisão de ajudar Carlos a se entregar à polícia, mas sabia que a dor daquela escolha não passaria tão rapidamente. Ela havia confessado aos filhos que o pai estava em sérios problemas, mas ainda não havia dado todos os detalhes. Não queria assustá-los mais do que já estavam, mas também sabia que o momento da verdade estava se aproximando. A cada manhã, Renata acordava com o peso da responsabilidade. Ela tentava retomar a rotina, mas o coração apertado não a deixava descansar. Beatriz e Gustavo pareciam compreender, de alguma forma, que algo estava errado, mas Renata fazia o possível para manter as aparências e garantir que, ao menos por enquanto, eles se sentissem seguros. No entanto, a sensação de que algo estava prestes a mudar de forma irreversível pairava no ar. O encontro com Rogério, marcado para a tarde daquele dia, seria o último passo para definir o destino de Carlos. O advogado já havia feito os contatos necessários com a polícia, e agora Renata precisaria dar o próximo passo, levar Carlos até o ponto de encontro onde ele se entregaria. Renata se preparou para o encontro com Rogério, ainda se perguntando como seria encontrar Carlos depois de tudo o que soubera. Como olharia nos olhos dele? E como explicaria para ele que sua fuga não resolveria nada? Ela sabia que Carlos estava aterrorizado com a possibilidade de ser preso, mas, ao mesmo tempo, ela não podia permitir que ele continuasse fugindo das consequências de seus erros. À medida que o horário do encontro se aproximava, Renata começou a sentir um turbilhão de emoções. Ela ainda amava Carlos, mas a dor da traição era profunda. A ideia de vê-lo se entregando à polícia a abalava, mas também sabia que isso era o que ele precisava fazer para começar a reconstruir sua vida. Quando chegou ao local combinado com Rogério, Renata foi diretamente para a mesa onde o advogado já a aguardava. Ele a recebeu com um sorriso, mas Renata pôde perceber a tensão nos seus olhos. — Você está pronta para dar esse passo? Rogério perguntou, com uma voz suave, mas firme. Renata respirou fundo antes de responder. — Eu não tenho mais escolha, não é? Eu sei o que preciso fazer, mas não sei como vou olhar para ele depois. Eu ainda amo Carlos, mas o que ele fez, isso vai mudar tudo para sempre. Rogério a olhou com compreensão. — Eu sei que é difícil, mas você não está sozinha nisso. Eu estarei ao seu lado. E, lembre-se, a entrega dele pode ser a única chance dele de ter um recomeço, mesmo que isso leve tempo. Renata sentiu, tentando encontrar algum consolo nas palavras de Rogério, mas o peso da decisão ainda a consumia.
Ela estava prestes a enfrentar o pior momento de sua vida, mas sabia que não havia mais volta. Naquele momento, o telefone de Renata tocou. Era uma mensagem de texto de Carlos, e ela sentiu uma mistura de alívio e angústia ao lê-la. Renata, estou indo. Não tenho mais para onde ir. Eu sei o que fiz, e sei que isso vai destruir tudo. Mas ainda te amo, e, se você me permitir, quero tentar consertar. Eu me entrego. Estou indo para o ponto combinado. Espero que você possa me perdoar. As palavras de Carlos fizeram seu coração acelerar, mas também confirmaram o que ela já sabia. Ele estava pronto para se entregar. Mas o que aconteceria depois? Seria possível que ele, um homem tão errado, pudesse reconstruir a vida dele? E o que isso significaria para a vida dela e dos filhos? Renata guardou o telefone no bolso e olhou para Rogério. Ele vai vir. Eu espero que seja o suficiente. Mas não sei o que vai acontecer depois disso, disse ela, a voz embargada. Rogério se levantou e a conduziu até o carro. A única coisa que podemos fazer agora é esperar que ele tenha coragem de encarar as consequências do que fez. Não será fácil, mas é o começo de um novo caminho. E isso, Renata, já é um grande passo. Renata seguiu com ele até o ponto de encontro. Ao chegar, ela viu Carlos, que estava parado em um canto escuro, olhando ao redor com nervosismo. Ele estava mais magro, mais abatido, mas ainda era o homem que ela havia amado tanto. Quando ele a viu, deu um passo hesitante em sua direção. Renata sentiu um nó na garganta. Ela queria correr até ele, abraçá-lo, dizer que tudo estava bem, mas sabia que isso não seria possível. Eles estavam em dois mundos diferentes agora. Ele estava prestes a ser preso, e ela estava prestes a perder a última parte do homem com quem casou. Carlos deu mais um passo em direção a Renata e parou diante dela. Seus olhos estavam cansados, e o olhar de arrependimento era inconfundível. Eu sabia que você ia fazer isso, disse ele, sua voz rouca. Eu sei o que fiz, Renata. E sei que nada vai consertar. Mas, por favor, me ajude. Eu não sei o que fazer mais. Renata olhou para ele, e o que ela viu naquele momento foi um homem quebrado. O homem que ela amava, mas que havia cometido um erro irreparável. Eu estou aqui, Carlos, porque eu não quero mais ver você fugindo. Eu quero que você enfrente as consequências do que fez. E, talvez, um dia, você consiga se reconstruir. Mas agora, você precisa se entregar à polícia, disse Renata, a voz firme, mas cheia de dor. Carlos assentiu, e, sem palavras, caminhou em direção à viatura que estava aguardando. O momento de tensão passou, mas a sensação de perda não desapareceu. A entrega de Carlos era o fim de um capítulo, mas também o início de algo novo. Renata não sabia o que o futuro reservava, mas, naquele momento, ela sentiu que estava tomando a única decisão possível. Quando Carlos entrou na viatura e desapareceu na escuridão da noite, Renata ficou ali, parada, olhando para o vazio. Ela sabia que a vida dela nunca mais seria a mesma. Renata não conseguia dormir naquela noite. Mesmo depois de ver Carlos ser levado pela polícia, sua mente estava em um turbilhão de pensamentos e emoções conflitantes. Ela havia tomado a decisão certa, mas isso não significava que fosse fácil. O peso da culpa, da perda e da traição ainda a acompanhava. Tudo havia mudado em um único movimento, e agora ela estava sozinha, sem saber o que viria pela frente. O som do despertador a acordou no dia seguinte. Ela sentiu um vazio ao acordar, uma sensação de que algo importante havia se perdido para sempre. Ela se levantou devagar, tentando encontrar algum tipo de estabilidade, mas o vazio em seu peito não a deixava em paz. As crianças já haviam saído para a escola, e ela se viu sozinha, sem saber ao certo o que fazer consigo mesma. No trabalho, Renata tentou se concentrar, mas sua mente estava distante. Ela sabia que as coisas não seriam mais as mesmas. Seus colegas de trabalho ainda não sabiam de nada, mas ela sentia o peso do olhar dos outros quando passava pelos corredores. O que dizer para os amigos, para os conhecidos? Como lidar com o julgamento silencioso de todos? À tarde, Renata foi chamada pelo delegado responsável pelo caso de Carlos. Ela hesitou por um momento, mas sabia que não podia adiar o contato. O delegado a informou que a investigação estava avançando, e que, por enquanto, Carlos permaneceria detido enquanto se aprofundavam nas investigações sobre o esquema de golpes. Renata, você tem que entender que o que aconteceu não foi algo que ele poderia simplesmente controlar. Ele foi envolvido em uma rede criminosa muito maior do que imaginava. Ele não foi o único culpado, mas, no final das contas, ele se entregou, o que foi um passo importante para ele, para a família e para a justiça.
Mas você precisa estar preparada para o que vem a seguir, o delegado disse, com uma voz profissional, mas que ainda carregava um toque de empatia. Renata agradeceu e desligou o telefone, o coração pesado. Saber que Carlos estava enfrentando as consequências de seus erros era um alívio, mas, ao mesmo tempo, a dor de perder o homem que ela amava ainda era insuportável. Ela não sabia se um dia conseguiria superar aquilo. À noite, Beatriz e Gustavo voltaram para casa, e Renata percebeu que havia evitado conversar mais sobre o pai com eles. Ela sentia que ainda não estava pronta para explicar a verdade por completo. Eles já estavam sofrendo demais. Beatriz, especialmente, estava mais quieta do que o normal, mas Renata não sabia como aliviar a dor da filha. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Renata se sentou na varanda da casa. O silêncio da noite a envolvia, e ela ficou ali, contemplando as estrelas. Ela sabia que a vida dela havia mudado para sempre. Mas o que mais a angustiava era a incerteza do futuro. Como seria sua vida sem Carlos? Ela ainda conseguiria reconstruir sua confiança em alguém? E, principalmente, como explicaria tudo isso para Beatriz e Gustavo? No dia seguinte, Renata decidiu conversar com Beatriz. Ela sabia que a filha estava lidando com emoções que não conseguia expressar, e precisava ajudá-la a entender a situação, mesmo que fosse doloroso. Filha, eu sei que você está com muitas dúvidas. Eu sei que as coisas estão difíceis, e eu não tenho todas as respostas. Mas o que aconteceu com o papai não foi algo que ele queria. Ele se envolveu em algo muito maior do que imaginava, e, agora, ele vai ter que enfrentar as consequências. Beatriz olhou para a mãe, com os olhos marejados, mas sua voz estava firme. Eu não entendo, mãe. Como você pode ainda estar defendendo o papai? Ele fez tudo isso. Ele enganou as pessoas. Enganou a gente. Por que você ainda está do lado dele? Renata sentiu o nó apertando na garganta. Ela sabia que Beatriz estava certa em muitos pontos, mas, ao mesmo tempo, sentia que não poderia simplesmente abandonar Carlos. Ele era o pai deles, e, por mais que os erros dele fossem graves, o amor de mãe falava mais alto. Eu não estou defendendo ele, filha. Eu sei que o que ele fez foi gravíssimo. E eu também estou com raiva. Eu também me sinto traída. Mas, ao mesmo tempo, o que ele fez não muda o fato de que ele ainda é seu pai. Ele ainda te ama, e, talvez um dia, a gente consiga entender tudo isso e seguir em frente. Eu sei que é difícil, e sei que não vai ser fácil para ninguém. Mas, por enquanto, o que eu quero que você saiba é que eu estou aqui, e que juntos vamos superar tudo isso, Renata explicou, a voz falhando enquanto falava. Beatriz não respondeu de imediato, mas seus olhos estavam cheios de emoções que ela não sabia como expressar. Renata percebeu que, apesar de tudo, o relacionamento delas estava sendo profundamente afetado pela situação. Beatriz queria entender, mas, ao mesmo tempo, sentia-se traída e confusa. Nos dias seguintes, Renata continuou lidando com as consequências da escolha que havia feito. Ela visitou Carlos na prisão, mas ele estava distante, preocupado com o próprio futuro. Ele não sabia o que aconteceria nos próximos meses, mas Renata sabia que ele pagaria por seus erros. O sistema de justiça não o deixaria escapar. Renata ainda amava Carlos, mas a dor de ver o homem em quem ela confiava em uma cela era esmagadora. Ela sabia que agora sua missão era ajudar seus filhos a superar o que estava acontecendo, a reconstruir suas vidas e a lidar com a realidade, por mais dura que fosse. À noite, quando o silêncio tomava conta da casa, Renata refletia sobre tudo o que havia acontecido. Ela havia tomado a decisão certa. Talvez um dia, com o tempo, ela encontrasse a resposta. Mas, por agora, ela só tinha uma certeza: não havia volta. A vida seguia em frente, e ela precisava encontrar forças para continuar. O tempo parecia andar de maneira diferente para Renata. A vida de todos havia sido interrompida, mas ela tentava, com todas as forças, manter a rotina o mais normal possível para os filhos. Beatriz e Gustavo estavam lidando com a situação à sua maneira, e Renata sentia que cada dia era uma batalha silenciosa, onde ela tentava equilibrar seus próprios sentimentos com as necessidades dos filhos. Carlos estava preso, aguardando julgamento, e Renata, embora ainda sentisse o peso da culpa e da dor, sabia que tinha que ser forte. A visita à prisão, que fizera na semana anterior, foi um choque. Carlos parecia desolado, mas o olhar de arrependimento e vergonha que ele lhe lançou havia sido mais difícil de suportar. Ele estava pagando por seus erros, mas isso não diminuía a dor de vê-lo ali, atrás das grades, longe da família. Beatriz estava mais quieta, algo que Renata percebeu com preocupação. A filha havia se fechado em um casulo de silêncio
E apesar de seus esforços, Renata não sabia como alcançar o coração dela nesse momento tão sensível. Gustavo, por outro lado, parecia ainda não compreender a gravidade da situação. Para ele, tudo era um grande mistério, e sua inocência infantil o impedia de entender a complexidade das emoções que estavam envolvidas. Um dia, ao buscar os filhos na escola, Renata percebeu que algo estava acontecendo com Beatriz. Ela estava mais retraída do que o normal, e a expressão dela era de quem estava carregando um peso muito maior do que qualquer adolescente deveria carregar. Renata não sabia como abordar a filha, mas sentiu que precisava tentar. Beatriz, você tem algum tempo para conversar comigo? Renata perguntou, enquanto caminhavam juntas para o carro. Beatriz a olhou com um sorriso fraco, tentando disfarçar a angústia que a consumia. Ela sabia que a mãe estava tentando ser compreensiva, mas, naquele momento, não queria falar sobre aquilo. Não queria se abrir. Eu não estou com muita vontade de conversar agora, mãe, respondeu Beatriz, evitando o olhar da mãe. Renata sentiu uma pontada no peito. Ela sabia que a filha estava sofrendo, mas também sabia que não poderia forçar uma conversa. Ela suspirou, tentando não demonstrar a frustração que sentia. Eu sei que está difícil, filha. Mas, se algum dia você quiser conversar, estou aqui para você. Sempre. Beatriz não respondeu, mas Renata notou que ela sentiu levemente. Era um começo, um pequeno passo. Ela sabia que o tempo seria necessário, e que suas palavras não seriam suficientes para curar a dor que Beatriz estava sentindo. De volta a casa, Renata se sentou na sala, tentando se concentrar no trabalho, mas sua mente estava longe. Ela sentia um vazio crescente e, pela primeira vez em muito tempo, pensou em si mesma. Ela estava tão focada nos filhos, em fazer tudo dar certo para eles, que tinha esquecido de cuidar de suas próprias feridas. As noites em claro, as visitas à prisão, o desgaste emocional, tudo isso estava consumindo lentamente. Foi então que o telefone tocou. Era Rogério, o advogado. Renata, eu tenho uma atualização para você sobre o caso de Carlos, disse ele, com sua voz calma, mas séria. Renata se endireitou na cadeira. Ela não sabia o que esperar, mas sabia que, de alguma forma, aquele telefonema mudaria o curso das coisas. O que aconteceu? Ela perguntou, tentando disfarçar o receio na voz. A investigação avançou, e há uma chance de Carlos ser transferido para um regime mais aberto. Ele cooperou desde o início, e, embora os crimes que cometeu sejam graves, a sua postura pode ajudar a reduzir a pena. O juiz vai avaliar isso, e ele terá uma nova audiência em breve, explicou Rogério. Renata sentiu uma mistura de alívio e incerteza. A possibilidade de Carlos ter uma pena reduzida era um raio de esperança, mas ela sabia que a dor não desapareceria com isso. O que ele fez tinha causado um estrago profundo na família, e nem mesmo uma possível redução da pena apagaria a traição que ela sentia. Então, ele pode sair da prisão em breve? Renata perguntou, a mente cheia de perguntas. Não exatamente. Ele não será libertado, mas o regime fechado pode ser revogado, e ele poderia ser transferido para um local menos restritivo, onde poderá ter mais contato com a família. Isso depende da decisão do juiz, mas é um avanço, respondeu Rogério. Renata ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dele. Ela sabia que isso significava que Carlos teria mais acesso a eles, mas, por outro lado, isso também traria à tona ainda mais o sofrimento que todos estavam passando. Estariam todos prontos para lidar com isso? Eu agradeço pela atualização, Rogério. Vou pensar sobre isso. E me avise se houver mais alguma novidade, disse Renata, tentando manter a voz firme. Desligando o telefone, ela se sentiu um pouco mais leve, mas o peso da decisão ainda estava ali. O futuro de Carlos estava em jogo, mas o futuro dela e dos filhos também. Ela precisaria tomar uma decisão, e, ao contrário do que gostaria, não havia respostas fáceis. Naquela noite, Renata fez o que não fizera há muito tempo, se deu um tempo para pensar em si mesma. Ela preparou um jantar simples, sentou-se à mesa e refletiu sobre tudo o que havia vivido. Carlos, sua vida, suas escolhas, os filhos, tudo estava interligado, mas o que mais a incomodava era a sensação de que ela estava perdendo o controle da própria vida. Mas, naquele momento, ela se deu conta de algo importante. Não podia esperar que tudo fosse perfeito. A reconstrução de sua vida seria feita aos poucos. E, mesmo que o futuro fosse incerto, ela ainda tinha o controle sobre como enfrentá-lo. Ela não sabia o que o amanhã traria, mas sabia que ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio, mesmo que isso significasse recomeçar do zero. Os dias seguintes passaram de forma frenética para Renata.
Depois de ouvir de Rogério sobre a possibilidade de Carlos ser transferido para um regime mais brando, sua cabeça ficou cheia de questões e incertezas. Ela sabia que a situação dele estava começando a mudar, mas o que isso significava para a vida dela e dos filhos? O que aconteceria quando ele voltasse para casa? Ou, ainda mais, se ele nunca mais voltasse? O dilema parecia não ter fim. Por um lado, ela queria acreditar que Carlos poderia mudar, que ele poderia se redimir. Ele ainda era o pai dos seus filhos, e o amor que ela sentia por ele não desaparecia da noite para o dia. Por outro lado, a traição era profunda demais. O golpe que ele aplicou em tantas pessoas e o modo como envolveu a família nisso não poderiam ser esquecidos. Ela não poderia, simplesmente, fechar os olhos para o que ele fizera. Renata estava em um estado de constante reflexão. Às vezes, os dias pareciam levar uma eternidade, e outras vezes, ela se via tão imersa nas tarefas cotidianas que nem notava o tempo passar. Beatriz ainda estava distante, com a dor bem guardada dentro de si. Gustavo, apesar de sua inocência, começava a perceber as mudanças. Os dois, no fundo, sabiam que nada seria como antes. Era uma manhã fria, e Renata acordou cedo para preparar o café. Ela não sabia o que a esperava naquele dia, mas algo dentro dela dizia que seria decisivo. Olhou para o celular, viu a mensagem de Rogério, que informava sobre uma nova audiência marcada para o final da semana. O julgamento de Carlos estava se aproximando, e ela deveria se preparar para o que estava por vir. Enquanto preparava o café, Beatriz entrou na cozinha, com um olhar pensativo e distante. Renata percebeu que, finalmente, sua filha estava disposta a conversar. Mãe, eu estive pensando... Beatriz começou, hesitante. Eu sei que a situação é complicada, mas o que você acha que vai acontecer com o papai? Ele vai ficar preso por muito tempo? Renata sentiu uma pressão no peito. O olhar de Beatriz a fazia perceber que ela também estava tentando lidar com a dor, tentando entender o que havia acontecido. Filha, eu não sei o que vai acontecer. Mas o que eu sei é que o papai fez uma escolha errada, e ele vai pagar por isso. O processo dele ainda está em andamento, e a justiça vai decidir o que acontecerá com ele, Renata respondeu, tentando ser firme, mas seu coração apertava ao ver a dúvida nos olhos da filha. Beatriz não parecia convencida. Ela sabia que sua mãe tentava ser forte, mas também entendia que Renata estava dividida. Beatriz, em sua maturidade precoce, sentia que, de alguma forma, a mãe ainda estava tentando proteger Carlos, mesmo após tudo o que ele fizera. Mãe, eu não sei se vou conseguir perdoá-lo. Eu fico com raiva, sabe? Por que ele fez isso com a gente? Porque ele mentiu, traiu. Beatriz começou a chorar, e Renata a abraçou, sentindo a dor da filha de uma maneira tão visceral quanto a sua própria. Eu sei, filha. Eu sei, Renata respondeu, com a voz embargada. Eu também estou muito magoada. Mas o que ele fez não muda o fato de que ele ainda é seu pai. Isso é difícil para todos nós, eu sei, mas, por agora, o que podemos fazer é tentar seguir em frente. Um dia, quando isso tudo passar, a gente vai poder conversar melhor, entender tudo o que aconteceu. Mas, por enquanto, temos que seguir com as nossas vidas. Beatriz se afastou um pouco, enxugando as lágrimas, e Renata sentiu o peso da culpa ainda maior. Ela sabia que as palavras de consolo não eram suficientes para curar o sofrimento da filha. Mas, ao mesmo tempo, não sabia como mais poderia ajudá-la a lidar com aquela dor. Eu vou tentar. Vou tentar ser mais forte, mãe, Beatriz disse, com um fio de esperança na voz, mas sem esconder o cansaço que havia em seus olhos. Renata olhou, sentindo a tensão no ar. Ela sabia que a dor da filha ainda estava longe de ser superada, e que o futuro delas ainda estava indefinido. Mas, ao menos, Beatriz estava começando a enfrentar a situação, o que era um pequeno avanço. Depois de um longo dia de trabalho, Renata encontrou um momento para refletir sozinha. Carlos estava prestes a ser julgado, e a verdade sobre os seus crimes começava a ser exposta. Ela sabia que, ao final desse processo, Carlos seria responsável pelas suas ações. Mas ela não conseguia evitar a sensação de que, de alguma forma, ela ainda estava presa a ele. A família que um dia construíram juntos parecia ter sido destruída, e a reconstrução parecia impossível. Foi então que o telefone tocou. Era Rogério novamente. Renata, eu tenho novidades. A audiência foi antecipada. O juiz vai ouvir a defesa de Carlos amanhã, disse Rogério, com tom grave. Você pode vir até aqui? Precisamos conversar sobre os próximos passos. O coração de Renata disparou. A audiência estava mais próxima do que ela imaginava. Ela sabia que, naquele momento,
a decisão dela sobre o que fazer com Carlos seria ainda mais importante. Se ele fosse condenado, a dor e as consequências seriam imensas, mas, ao mesmo tempo, ela sabia que essa era a última oportunidade para ele se redimir. Renata se preparou para mais um encontro com Rogério. Ela não sabia como seria o julgamento, nem o que ela faria depois disso. Mas sabia que, mais uma vez, o destino da família estava nas suas mãos. O dia da audiência chegou mais rápido do que Renata esperava. Ela estava em casa, na manhã de um dia nublado, se preparando para o que poderia ser o fim de uma era e o começo de outra. O sentimento que dominava seu peito era uma mistura de alívio, dor e uma ansiedade insuportável. Finalmente, Carlos enfrentaria as consequências dos seus atos, mas o que isso significava para ela e para os filhos? O julgamento de Carlos não seria apenas sobre ele, mas sobre tudo o que eles haviam construído juntos. Renata sentou-se à mesa da cozinha, olhando para o café esfriando à sua frente. Beatriz, mais uma vez, estava quieta. Ela evitava qualquer conversa sobre o pai. Gustavo estava mais agitado, sem compreender plenamente a gravidade da situação, mas a tensão no ar já afetava o comportamento dele. Renata sabia que, de alguma forma, o impacto daquele julgamento seria sentido por todos. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Rogério. Renata, a audiência vai começar em 1 hora. Você precisa estar no tribunal. A presença de sua família pode ser importante, disse ele, com a voz firme e séria. Ela olhou para os filhos, e embora quisesse estar ao lado deles, sabia que precisava estar lá, naquele momento crucial. Não por Carlos, mas por ela mesma. Ela precisava ver o fim desse capítulo da sua vida, e, de alguma forma, precisava aceitar a verdade. Eu estou indo, respondeu ela, tentando manter a calma na voz. O tribunal estava cheio. Renata entrou com um peso nos ombros, tentando se manter firme. O lugar estava repleto de olhares curiosos. O nome de Carlos era um assunto nas rodas de conversa, e ela podia sentir o olhar de todos sobre ela. Mesmo que tentasse não demonstrar, o sentimento de vergonha e angústia a invadiu. Ela não sabia o que esperar, mas sabia que o momento de encarar a realidade estava se aproximando. No banco dos réus, Carlos parecia mais abatido do que nunca. O rosto cansado, a postura curvada, ele estava totalmente diferente do homem que Renata conhecera. Ele parecia perdido, como se estivesse em um lugar muito distante de onde tudo começou. Quando seus olhares se cruzaram, Renata sentiu uma dor aguda no peito. Ela viu nele uma mistura de arrependimento e desesperança. E, por um instante, ela soube que ele não suportava a vergonha de ter causado tudo aquilo. Rogério a acompanhava, sempre atento a cada movimento no tribunal. Ele sentia que aquele julgamento seria decisivo para a vida de Carlos, mas também para a de Renata. As palavras de defesa de Carlos foram ouvidas, e ele tentou justificar o que fizera, alegando ter sido manipulado por pessoas muito mais poderosas do que ele. Mas, ao final, não havia mais como negar. Ele estava profundamente envolvido no golpe, e a sua participação não poderia ser minimizada. Quando chegou o momento da acusação, o promotor fez um discurso enfático sobre o impacto dos atos de Carlos na vida de muitas famílias. O golpe que ele aplicara deixou vítimas que ainda estavam lutando para reconstruir suas vidas. A acusação pediu uma pena severa, com base na gravidade dos crimes cometidos e na necessidade de mostrar à sociedade que aqueles que traem a confiança dos outros devem ser responsabilizados. O juiz pediu que todos se retirassem para a deliberação. Renata ficou ali, com o coração pesado, aguardando o veredicto. Ela sentiu que, mesmo após tudo o que ele fizera, não poderia desejar a condenação dele de uma forma total. A dor dela não era só a dor da traição, mas o sofrimento de ver a vida de todos sendo destruída por aquele erro. Finalmente, o juiz retornou à sala e anunciou a sentença. Carlos seria condenado, mas a pena seria reduzida em função de sua colaboração com a justiça. Ele seria transferido para um regime semiaberto, o que significava que ele passaria um tempo em um centro de reabilitação, mas teria permissão para trabalhar e cumprir parte de sua pena fora do ambiente prisional. Não seria liberdade, mas ainda assim era um alívio para Renata. Era o mínimo que ela poderia esperar, sabendo que ele havia cooperado com as investigações. O juiz também recomendou que Carlos participasse de programas de reabilitação e acompanhamento psicológico, como uma tentativa de reconstruir sua vida e, quem sabe, começar a pagar por seu erro de forma mais profunda e significativa. Renata saiu do tribunal com um misto de sentimentos. O alívio estava ali, mas o sabor da derrota ainda era amargo. Carlos teria uma nova chance, mas o que ele fizera com a família nunca poderia ser apagado. Ele estava sendo poupado de uma punição maior, mas Renata sabia que o verdadeiro castigo viria com o tempo.
O castigo seria viver com a culpa do que fizera e tentar se redimir. Ao voltar para casa, Renata não sabia o que dizer para os filhos. Beatriz a olhou, com uma expressão vazia, como se ainda estivesse tentando entender tudo o que acontecerá. Gustavo parecia um pouco aliviado, mas Renata sabia que ele não compreendia por completo o que estava em jogo. O peso das palavras de Beatriz, que ainda estavam ecoando em sua mente, também a fazia refletir. Como explicar para uma adolescente que a vida do pai deles estava sendo moldada por suas escolhas, e que a única coisa que restava era lidar com as consequências? Ela entrou em casa, olhando para seus filhos, e sem palavras, se deu conta de que o ciclo de dor ainda não havia terminado. Não seria hoje, nem amanhã. A vida deles jamais seria a mesma, mas ela sabia que a única coisa que poderia fazer agora era garantir que o recomeço fosse feito com verdade. Com as mãos tremendo, Renata pegou o celular e enviou uma mensagem para Rogério. Obrigada por tudo. Agora é hora de recomeçar. Ela não sabia como seria o futuro, mas sabia que estava pronta para viver o que viesse. O julgamento de Carlos, e a sentença que ele receberá, agora era apenas mais um capítulo de uma história de dores e recomeços. Após o veredicto, Renata sentiu um alívio momentâneo, mas a sensação de vazio não desapareceu. Ela sabia que, embora Carlos tivesse uma segunda chance, a dor de sua traição e o impacto de tudo o que aconteceu seriam cicatrizes profundas em sua vida. O alívio por ele não ter sido condenado a uma pena mais severa era pequeno diante do peso de tudo o que ele tinha feito. Mas havia algo mais pesado em sua mente: o recomeço. O dia seguinte ao julgamento foi um de muitos questionamentos. Como Renata poderia voltar a viver? Como poderia olhar para os filhos e dar a eles uma sensação de normalidade? A sensação de que tudo tinha mudado de maneira irreparável estava constante, como uma nuvem que pairava sobre a família. Mesmo com o julgamento decidido, a vida estava longe de ser resolvida. A primeira coisa que Renata fez foi buscar algum tipo de normalidade. Levou Beatriz e Gustavo à escola com um sorriso forçado, como se a rotina pudesse devolver um pouco da estabilidade que ela tanto desejava. Mas sabia que as coisas nunca seriam as mesmas. O silêncio na casa estava mais denso, e os olhares entre ela e Beatriz eram mais frequentes, como se ambas estivessem esperando uma decisão, uma palavra, um gesto para colocar os sentimentos em ordem. Naquele mesmo dia, Renata fez algo que vinha adiando há algum tempo. Foi até a casa de sua mãe. Sua mãe sempre foi seu porto seguro, alguém com quem podia contar sem medo de julgamento. Ela precisava de um abraço, de uma palavra de consolo, de algo que a ajudasse a lidar com o turbilhão de emoções que ainda consumia. Quando entrou na casa de sua mãe, foi recebida com um caloroso abraço. As palavras não foram necessárias. O silêncio falava por elas. Renata se deitou no sofá, com a cabeça no colo da mãe, e ali, pela primeira vez em dias, ela chorou. Não foi um choro de desespero, mas sim de alívio. O peso das semanas anteriores, das decisões tomadas, das escolhas feitas, finalmente começaram a escorrer de seu corpo. Ela não estava mais sozinha. Sua mãe a abraçava como quando ela era criança, cuidando dela como só uma mãe sabe fazer. Eu sei que você tem sido forte, minha filha. Mas você não precisa carregar o mundo sozinha, sua mãe disse, acariciando seu cabelo. Renata sentiu uma paz momentânea, como se, por um momento, o mundo lá fora não existisse. Ela estava ali, com sua mãe, e o que ela precisava naquele momento era apenas se permitir sentir. Não havia mais nada a fazer além de seguir em frente, mas, para isso, ela precisava se reconectar consigo mesma. O julgamento de Carlos já havia acontecido, mas a dor ainda estava lá, e ela precisava lidar com isso. À noite, ao voltar para casa, Renata sentiu que algo tinha mudado dentro de si. Ela não sabia se isso significava que estava pronta para seguir em frente, mas sabia que, ao menos, ela estava mais preparada para enfrentar o próximo passo. As palavras de sua mãe ainda estavam em sua mente: você não precisa carregar o mundo sozinha. Essa frase, simples, a fez perceber que ela tinha um apoio, que não estava sozinha, apesar de toda a dor. Nos dias que se seguiram, Renata começou a sentir a pressão do recomeço. Beatriz e Gustavo estavam começando a lidar com a situação de maneira diferente. Beatriz, embora ainda distante, havia começado a procurar maneiras de seguir em frente. Renata percebeu que, ao menos, sua filha estava tentando entender a nova realidade, e isso, por mais difícil que fosse, era um avanço. Ela não sabia quanto tempo isso levaria, mas começava a perceber que a reconstrução de sua família seria um processo lento e doloroso. Renata também procurou se envolver mais com o trabalho, tentando, de alguma forma, encontrar estabilidade em sua rotina. Ela sabia que o retorno à vida profissional poderia ajudá-la a resgatar uma parte de si mesma que havia se perdido nesse turbilhão de eventos.
Mas, por dentro, ela ainda sentia que não estava totalmente pronta para tudo. O casamento, o golpe, a perda da confiança, todos esses sentimentos estavam profundamente enraizados nela, e seria preciso muito mais para superar o que acontecerá. Foi quando Renata decidiu tomar uma atitude mais decisiva. Ela procurou terapia. O pensamento de passar por isso sozinha parecia insuportável. Se ela realmente queria seguir em frente e reconstruir sua vida, ela precisava de ajuda. Não apenas para lidar com a dor da traição, mas para compreender o que havia acontecido e como seguir em frente. Ela marcou a primeira consulta e, ao chegar ao consultório, sentiu um nervosismo que nunca imaginou que experimentaria. Era como se estivesse se abrindo para uma nova fase da sua vida. Ela sabia que essa jornada não seria fácil, mas já estava se acostumando à ideia de que a recuperação não seria rápida. Seria um processo. E ela estava pronta para começar. Na consulta, a terapeuta, uma mulher de meia idade com uma presença calma, a fez sentir-se acolhida desde o início. Renata falou, pela primeira vez em muito tempo, sobre o que sentia, sobre a dor, sobre a perda e sobre os novos desafios que enfrentava. Eu sei que a dor que você sente agora é profunda, mas ela não vai te definir para sempre. A reconstrução é possível, mas você precisa, primeiro, permitir-se passar por esse processo. A terapeuta disse, com gentileza. Renata ouviu aquelas palavras, e pela primeira vez em semanas, sentiu que havia algo de bom nesse caminho doloroso. Talvez, depois de tudo, ela pudesse reconstruir não apenas sua vida, mas também sua capacidade de se reconectar com quem ela realmente era. Ela não sabia quando isso aconteceria, mas agora sentia que o recomeço, por mais difícil que fosse, era uma possibilidade real. O tempo, como Renata aprendeu nos últimos meses, tem uma forma própria de passar quando estamos enfrentando grandes dificuldades. Nos primeiros dias após o julgamento de Carlos, ela sentiu que o mundo estava parado, como se ela estivesse caminhando por uma névoa espessa e densa. Mas, com o passar das semanas, algo começou a mudar dentro dela. A dor, embora ainda muito presente, começou a dar espaço para outras emoções, a aceitação, a compreensão e, finalmente, a esperança. A terapia foi uma virada importante para Renata. Ela se permitiu sentir cada emoção, se abriu para entender o que estava acontecendo com ela, com a família e com sua própria identidade. O processo foi doloroso, mas necessário. Às vezes, ela se sentia fraca, como se estivesse retrocedendo, mas os momentos de clareza eram cada vez mais frequentes. Ela começava a perceber que a dor não desapareceria por completo, mas poderia ser transformada, compreendida. Beatriz e Gustavo, com o tempo, começaram a entender melhor a situação. Beatriz, que antes se fechava em um silêncio doloroso, passou a procurar formas de lidar com a perda do pai e com a dor da traição. Ela começou a se aproximar de Renata, não como uma filha que buscava respostas imediatas, mas como alguém que estava aprendendo a lidar com a complexidade dos sentimentos. Gustavo, embora ainda jovem, foi abraçando a ideia de que o pai estava ausente, mas que isso não significava que a vida não continuaria. Carlos, embora estivesse em um regime semiaberto, começou a trabalhar para pagar por seus erros. Ele estava tentando se reabilitar, e Renata, apesar de tudo, sabia que ele precisava de tempo para encontrar o perdão dentro de si mesmo. Ele não podia mais ser o homem que foi, mas quem sabe, com o tempo, ele poderia construir algo novo, para ele mesmo e, quem sabe, para a família. O processo de reconciliação não seria simples. Renata sabia disso. Mas ela também sabia que, ao olhar para frente, ela estava mais forte. Ela havia aprendido que o recomeço não significava voltar ao que era antes, mas aceitar que o futuro seria uma construção contínua, feita com os tijolos da dor, da perda, mas também da superação. Foi no fim de um sábado tranquilo, em um momento de introspecção, que Renata finalmente se permitiu acreditar que a vida poderia voltar a ser boa. Ela estava sentada no jardim de casa, um lugar que sempre a fez se sentir em paz. O sol começava a se pôr, e o céu estava tingido de laranja e roxo. Beatriz e Gustavo estavam na sala, os dois rindo e conversando sobre algo trivial, mas aquilo significava o mundo para Renata. Ela sabia que a vida continuaria, com suas cicatrizes e aprendizados, mas ela também sabia que poderia ser feliz de novo. Ela não sabia exatamente o que o futuro reservava, mas se sentia mais preparada para enfrentá-lo. O tempo, com sua capacidade de curar e transformar, havia começado a operar em sua vida. As feridas ainda estavam lá, mas agora, Renata via um caminho à frente. A verdade sobre o que aconteceu com Carlos nunca poderia ser apagada, mas a dor podia ser administrada. Ela sabia que, eventualmente, os filhos aprenderiam a lidar com isso também, da maneira deles. Beatriz se aproximou e sentou-se ao lado dela, olhando o céu também. Mãe,
sei que não vai ser fácil, mas acho que estamos começando a entender melhor as coisas. Acho que, com o tempo, a gente vai conseguir olhar para isso tudo sem tanta dor, disse Beatriz, com uma maturidade que Renata não esperava de sua filha. Renata sorriu, e uma lágrima solitária escorreu de seus olhos. Não era mais uma lágrima de dor, mas de alívio. O alívio de saber que sua filha estava começando a entender, a aceitar e a se curar também. Era o início de uma nova fase, e Renata estava pronta para vivê-la, com todos os desafios que viriam. Eu também acho, filha. Sei que ainda vamos passar por muita coisa, mas o importante é que estamos juntos, e vamos seguir em frente. Vamos aprender com isso tudo e, quem sabe, um dia, isso vai ser apenas uma lembrança de como fomos fortes. Beatriz olhou para Renata e, pela primeira vez em muito tempo, as duas sorriram juntas. Não havia respostas fáceis, mas havia uma sensação de que estavam mais fortes, mais unidas. O recomeço era um processo diário, e Renata sabia que, mesmo com todos os altos e baixos, ela estava em um caminho de cura. Não era um caminho sem dor, mas era um caminho possível, cheio de aprendizado e crescimento. O amor por Carlos, embora marcado pela traição, ainda estava lá, mas Renata sabia que ela não precisava carregar esse peso sozinha. Ela tinha sua família, seus filhos e sua própria força. O futuro, com todas as suas incertezas, agora parecia mais um desafio a ser enfrentado do que um fardo a ser carregado. Enquanto o sol se punha e a noite começava a cair sobre São Paulo, Renata sentiu, pela primeira vez, que o recomeço era possível. Ela não sabia o que viria a seguir, mas sabia que, com os passos pequenos e firmes, ela chegaria aonde precisava ir. E, mais importante, ela sabia que poderia fazer isso com o amor e a coragem que ainda carregava dentro de si. Essa história termina por aqui. Deixe eu saber se você gosta de histórias como essa. Curta e se inscreva no canal. Por aqui, amamos contá-las. Até a próxima!